pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Crimes. Eu sou a Bruna, comigo está a Jéssica. Oi, Jéssica. Oi, galerinha do mal. Acho que vai ser isso, entendeu? É. Já sintoniza a minha idade. Até ano que vem ela né, sossega com a chamada de entrada. Exatamente. Tem algum recado para começar? Hoje acho que não tem nenhum recado. Então, espero que todos estejam vendo a Olimpíada, que é o único momento que a gente consegue torcer pro, usar a camiseta verde e amarela sem grandes problemas. Né? Então, é isso, gente. A única coisa é torçam aí pelo Brasil. E torçam, e tipo, vendo atletas que perderam, não xinguem eles. Porque os atletas brasileiros, na verdade, se eu fosse eles, eu mandava o Brasil tomar no cu. Porque não ajudaram em nada. Bom, é isso, gente. Não xinguem os atletas. Gente, os agradecimentos dessa semana vão para Jéssica Joaquim, Yuri Misha, Giovana Costa Ventura e Michele Santana. Então, muito, muito, muito obrigada pelo apoio, meus queridos. Lembrando que esse mês vai ter sorteio para os apoiadores, vai ser no dia 15, domingo. O livro do Guilherme Del Toro, As Sombras do Mal. Para participar do sorteio, você apoia com qualquer valor, tá, gente? E lembrando que os apoiadores acima de R$15 escutam a gravação ao vivo, como está fazendo a Giovana aqui pela primeira vez. Aê, menina. E é isso. Gente, outro recado é que a gente recebeu um e-mail do Max J. E eu vou ler aqui o e-mail, né? Que ele é de Aracaju. E em meados de maio, a mãe dele estava internada se recuperando da Covid no Hospital Nestor Piva. E no dia 28 de maio, a ala de pacientes com Covid foi incendiada. E ela acabou sofrendo queimaduras na faringe e grande parte das vias respiratórias por causa do incêndio. E ela vai ter que passar por uma cirurgia das vias respiratórias. É a dona Maria Rosa Teixeira. E aí o Jota tá fazendo uma vaquinha, porque eles não vão conseguir cobrir todos os custos dessa cirurgia da dona Maria. Então a gente vai deixar o link na descrição desse episódio para você contribuir. Então ele tá fazendo rifa também. Quem é de Aracaju procura o Max J. O J Santos, acho que dá pra falar com ele pela vaquinha mesmo. E quem não é de ser de Aracaju, contribui aí, né, que seja com um pouquinho, ajuda a divulgar, né? E a gente vai deixar esse link, então. Boa sorte para o Jota, boa recuperação para a Dona Maria. A gente deseja tudo de bom e que dê certo e que ela fique bem. E é isso. Sim, melhoras pra ela, gente. Melhoras para a Dona Maria. Então é isso, gente. Um aviso que esse episódio é pesado. Assim, muito, muito, muito. Tem relato bastante relato de estupro e abuso sexual e tortura. Então já fica aí o aviso. E é isso, gente. Se prepare aí, porque, sério, eu tô mal até agora por ter escrito essa bosta. E eu quero fazer isso aqui de uma vez pra poder tirar da minha cabeça essa história depois disso. Pra depois Acho que eu não vou fazer um intensivão de backyardigans. pela puta. Não, sério, cara, vai ter que ser, porque eu vou ter que sentar ali e assistir todos os filmes da Pixar em sequência cronológica. Ver o novo do Looney Tunes. Eu acho que não tem bad que fique Pode triste ser, com Looney Tunes. boa indicação. Vou fazer isso e sugiro que todos façam depois de ouvir esse episódio. Vai passar um tempo com seu gatinho, vai fazer uma coisa fofa, porque realmente vai ser trash. Então é isso, gente. Bora lá para o episódio de hoje. Bom, para explicar para vocês, os pedaços de merda. Gosto desse adjetivo aí. Os pedaços de merda. São 2, tá, gente? 2 criminosos juntos. Então a gente vai contar separadamente a história de cada um. Depois a gente vai contar o que eles fizeram juntos.
Então, vamos começar pelo Lawrence. O Lawrence Sigmund Whittaker, ele nasceu em Pittsburgh, na Pensilvânia, em 27 de setembro de 1940. Ele nasceu de um casal os pais dele não queriam filhos, né? A mãe não queria, enfim, aí eles colocaram ele para adoção logo que ele nasceu. E aí ele foi adotado pelos Whittaker logo após o seu nascimento. E o trabalho do George Whittaker, que era o pai, ele trabalhava em fábricas de aeronaves e que ocasionava mudanças frequentes para a família, né? Então, da Pensilvânia, eles foram para a Flórida, depois para Ohio e finalmente para a Califórnia. E o Lawrence, ele abandonou a escola em 1957, depois de várias brigas com a polícia e autoridades juvenis. Ele foi preso pela primeira vez por furto em uma loja aos 12 anos e obteve um registro criminal de menor gravidade nos 4 anos seguintes, após novas prisões pelo mesmo crime, além de pequenos furtos que o trouxeram à atenção das autoridades juvenis. Ele mais tarde alegou que esses inúmeros crimes relacionados a roubo cometidos durante sua adolescência foram tentativas de compensar a falta de amor que ele recebeu de seus pais. Eu não duvido que seja mesmo uma forma de chamar atenção, né? É muito comum isso acontecer. Sim, né? Demais, né? Aquele famigerado rebelde sem causa, né? Exato. Acredito mesmo que tenha sido isso, enfim, mas né, não deram atenção para ele. Então, logo depois de abandonar o colégio, o Lawrence foi preso em Long Beach por roubo de carro, atropelamento e evasão de prisão. E essa apreensão rendeu a ele uma viagem para a Autoridade de Juventude da Califórnia, onde ele permaneceu até fazer 18 anos. Após a libertação, ele descobriu que os pais adotivos dele tinham renegado ele e abandonado, então não quiseram nem saber de nada, e tinham se mudado para outro estado, então abandonaram ele completamente. E ele nunca mais viu os pais adotivos novamente. E, cara, que bosta, né, velho? Tipo, se você adotou, é teu filho, você, né, é responsável por aquela adolescente. Só que os pais, esses pais que largam os filhos, no geral, é porque eles ou enxergam numa perspectiva de descarte, ou numa perspectiva até mesmo de, não tem jeito, entendeu? E vai continuar assim, enfim. Sendo que eles nem tentaram, na real, né? Então, tipo... E vai ver que, tipo, gente, anos 60, anos 60, né? Tipo, o tentar é diferente do que a gente pensa sobre, sei lá, estudos de pedagogia. Não existe Instagram de pedagoga falando sobre comunicação não violenta. Era dar umas pauladas na criança. Dar umas pauladas, se o moleque não respeitava, então minha casa, minhas regras, você que vaze. Exato. Né? O caso do Lawrence é aquele clássico de nem teve chance, assim, tipo, ele desde o começo voltou pra violência e na vida dele ninguém nunca parou e falou com ele, tipo, vamos parar, vamos, né, conversar aqui. Então, é isso que ele conheceu a vida inteira dele. Então, não tinha como ter outro caminho pra ele, sinceramente, não tem o que fazer. Poucos dias depois de sua liberdade condicional na Califórnia, ele foi preso por agentes da FBI da Louisiana, acusado de violar a lei de roubos de veículos motorizados interestaduais. Condenado por essa acusação em agosto de 1959, ele foi sentenciado a uma pena de 18 meses em um reformatório federal em Oklahoma. Seu comportamento lá logo rendeu a Lawrence uma transferência para o Centro Médico dos Estados Unidos em Springfield, Missouri, onde os médicos liberaram depois ele cumpriu 2/3 de sua sentença, né? E lá ele cuidou da Lisa Simpson. Ai, tinha que ter, né? Essa foi a piadinha. Que bom. Preso em seguida por um assalto em Los Angeles, né, em dezembro de 1960, Lawrence foi condenado em maio de 1961 com uma sentença indeterminada de 1 a 15 anos de prisão. E assim, eu tenho pra mim que esse lance de vai e volta pra prisão desumaniza muita pessoa, sabe?
porque não foi um momento do tipo, ela entrou na prisão, ela teve um programa onde teve um assistencialismo, aí ela saiu de lá pensando em outras perspectivas. Não, sabe? Tipo, tu sai de lá e você tá sem uma perspectiva, você continua nessa vida sem perspectiva, e eu acho que desumaniza. E esse desumanizar é aquele lance do tipo, gente, foda-se, de qualquer maneira eu vou ser preso mesmo, então, sabe? Vou fazer o que eu quero, né? Um exame psiquiátrico em 1961 revelou que Lawrence era manipulador e escondia considerável hostilidade. Apesar da inteligência superior, ele foi diagnosticado com um psicótico limítrofe e basicamente paranoico. No ano seguinte, um segundo psiquiatra observou o controle insuficiente do comportamento impulsivo de Lawrence. Apesar desses diagnósticos, ele foi libertado em liberdade condicional no final de 1963, depois de cumprir apenas 1/6 de sua sentença máxima possível. Ou seja usaram psicólogos e psiquiatras só pra dizer o que ele tinha, e aí depois foda-se, né? Tipo, é isso aí. Que é a mesma parada que a gente falou, inclusive, do caso anterior, né? Esqueci o nome dela. Que esse lance do... exato. De condicional, a pessoa tem algum problema psicológico, mas não vou querer saber sobre isso. Só quero saber se a pessoa tem seu CLT ali. Entendeu? E é muito... Porque, assim, os caras falaram explicitamente, ele não tem controle sobre o comportamento impulsivo dele. E ele é violento. Então, é óbvio que uma pessoa assim, sem supervisão, sem tratamento, sem terapia, ela vai fazer merda. Ele já fez, olha tudo que ele fez até agora, tipo... E ele tava escalando o tipo de crime dele. Era questão de tempo até ele matar alguém. Então... é culpa do Estado também desses crimes terem acontecido, porque poderia ter sido evitado, caso esse cara tivesse, né, todo o suporte e tal. Então, né? Caso tivesse um acompanhamento, sabe? Se a gente pega esses caras de crimes violentos, ou cara que estão em constante, poxa, se realmente, olha, não tá estruturada a vida dele, o que também não devia estar, né? Mas supondo que estivesse estruturada a vida dele, então o que tá rolando, né? Sim. Esse que deveria ser o acompanhamento, né? Bom, então 2 meses após a sua libertação condicional, ele foi preso novamente por violação dessa liberdade condicional e suspeita de roubo. Outra violação da liberdade condicional mandou ele de volta à prisão em outubro de 64. E entrevistado por um psiquiatra em 66, o Lawrence confessou que roubar fazia ele se sentir importante. Olha só, é o que a gente fala, né? Ele se achava o máximo, porque ele conseguia roubar e não ser pego, até ele ser pego. Não, e era o lance de uma tensão também. Porque o crime, no geral, a gente fala hoje em dia sobre como que é tratado pela mídia, por exemplo. Né? Se é um ladrão conhecido, né? Como que ele vai sair no Datena, por exemplo? Né? Como que ele vai sair nessas grandes redes que utilizam... de crimes menores como se fosse um entretenimento, né? Então, pra ele que, sei lá, velho, foi abandonado pelos pais, sabe? E aí, né, gente, obviamente não sou psicóloga, isso daqui eu tô tirando do instituto sem tudo meu cu. Mas, partindo desse princípio de que, poxa, já foi abandonado pelos pais, enfim, né, ele provavelmente viver também uma vida mais afastada com outras pessoas, é uma tensão que tá ali, né? E bom, ele também acrescentou que os seus crimes ocorreram em circunstâncias que não foram totalmente minha culpa. Olha só, aí ele já aparecia outro lado dele, que é não assume os BO, ele faz as merda, mas, tipo, nunca é culpa dele, sabe? Ele sempre se coloca como não é o agente do que ele fez. E aí, outro diagnóstico de psicose limítrofe foi registrado e as autoridades libertaram ele mais uma vez, apenas para ver outra violação da liberdade condicional em junho de 67. O que será que ia acontecer, né? Olha só. Então, não sei, acho que ninguém ficou surpreso ali, né? Um mês depois, o Lawrence foi preso por roubo e por ter causado um acidente em sua fuga. Ele foi condenado por essas acusações e conseguiu outra sentença de 5 anos, mas foi libertado após cumprir menos de 3 anos em abril de 1970.
preso por roubo e violação de liberdade condicional em março de 71, ele foi condenado por ambas as acusações naquele outubro, recebendo uma pena adicional de 6 meses a 15 anos. Mano, ele desenha... Agora vamos à palavrinha do dia. Ele desensibilizou. Dessensibilizou. Obrigada, amiga. Ele dessensibilizou. Palavras que é muito fácil de escrever, mas na hora de falar é complicado. Ele dessensibilizou total esse rolê de prisão, sabe? Chega aquele momento que, tipo, foda-se se o senhor for preso, né, cara? Daqui a pouco vou estar solto de novo. O sistema prisional da Califórnia, naquela época, estava em tal desordem que não era de surpreender que Lawrence fosse libertado 3 anos depois, em 1974, né? Sendo que era de 6 meses a 15 anos. Seu próximo crime começou com um simples furto de uma loja ao enfiar um bife dentro das calças em um supermercado. Ah, tá. Mas isso... Ah, entendi. Não, é que eu achei que era algum truque de ladrão, que eu falei, oxe, não tô sabendo disso. Ele só quis roubar a carne. O churrasco. Justo, né? Todos merecemos, mas atualmente não estamos podendo. Mas isso se transformou em uma tentativa de homicídio no estacionamento, quando Lawrence esfaqueou um funcionário que tentou detê-lo. O psiquiatra forense Dr. Robert Markman examinou Lawrence antes do julgamento e rejeitou as descobertas anteriores de psicose limítrofe. Ele rotulou Lawrence como um sociopata clássico. O Dr. Markman explicou esse termo mais tarde em seu livro de memórias Alone with Death, de 1989. Onde o diagnóstico simplesmente significava que Lawrence, abre aspas, era incapaz de aprender a jogar pelas regras, ele nunca aprenderia pela experiência, ele continuaria batendo a cabeça contra as barreiras do comportamento aceitável, ou seja, nada positivo, né, gente? Ele disse basicamente esse cara nunca vai parar, porque ele nunca foi ensinado, ele nunca aprendeu que existem regras e existem limites, leis para né? viver, limites para viver em sociedade, né? Então... É isso, assim, ele nunca... As consequências que ele sofre é só ir pra prisão e voltar a ser solto de novo, então, tipo... Sim, a gente sabe que prisão, né, gente, não é... O certo seria que as prisões, né, existindo, fizessem com que rolasse uma reflexão, a pessoa compreendesse, a pessoa tivesse outras oportunidades, né? O reabilitar, né? Mas ela não reabilita, né? Ela joga a pessoa ali, a pessoa fica naquele tempo e vaza. Então, em nenhum momento ele é levado a pensar sobre o que ele fez, sabe? No quão negativo que ele fez. Então, fica o ciclo, né? Exatamente. O Dr. Markman também alertou que ele estava fadado a escalar o seu comportamento criminoso, passando para crimes mais sérios. Ele disse que ele era um homem altamente perigoso, sem controle interno sobre seus impulsos, um homem que podia matar sem hesitação ou remorso. O Lawrence mais tarde reforçou essa suposição, dizendo a um colega de cela que algum dia ele planejava ser maior que o Manson. Então, nossa, gente. A figura que ele tentava alcançar e superar era o Charles Manson. Então, olha aí que beleza. Ele estava realmente querendo ganhar fama, sendo um completo cuzão. É isso. Os psiquiatras da prisão concordaram com o Dr. Markman. Uma avaliação na prisão de 77 concluiu que o Lawrence muito provavelmente cometeria novos crimes após a sua libertação. E um ano depois, em julho de 78, outro psiquiatra apelidou Lawrence de um psicopata sofisticado que dificilmente teria uma liberdade condicional que fosse considerado um sucesso. Mais uma vez, os avisos foram ignorados e o Lawrence ganhou a liberdade novamente em novembro de 78, depois de conhecer um amiguinho muito especial de aventuras que ele conheceu na prisão. E aí, basicamente tipo, tudo caminhava pra isso, né, gente? Tudo. E não foi por falta de aviso, né? Olha quantos psicólogos, quantos profissionais falaram, esse cara vai dar merda. E foi isso, sabe? O mais impressionante, na verdade, pra mim é isso. Porque, por exemplo, quando a gente pega casos brasileiros, né? Dificilmente a gente vê alguma avaliação psicológica daquele criminoso, né? Não é muito levado em conta. Aí, no país que tem isso, eles não usam, porque foda-se, entendeu? Olha só quantos médicos falaram que vai dar merda. Mas
não vai dar merda, né? Vamos Se deixar der merda, aqui. ele vai ser preso, né? É tipo isso, sabe? Foda-se que vai matar uma galera. Não interessa, Exato. foda-se. E aí, agora a gente vai falar do outro. A outra figurinha desse caso de hoje. Roy Lewis Norris nasceu em Greeley, Colorado, em 2 de fevereiro de 1948. Ao contrário de Lawrence, Roy morou em sua cidade natal até os 17 anos, quando abandonou a escola e entrou para a Marinha. Ele estava estacionado em San Diego, mas em 1969 passou 4 meses no Vietnã. Roy nunca viu combate, mas viu drogas. A maconha era sua droga de escolha e estava amplamente disponível na época. Uma coisa que eu achei que é importante pontuar é que, assim, eu acredito muito no papinho de que dá pra gente dialogar com drogas, sabe? Não é o demônio sobre a terra. Mas o que acontece, principalmente nessa época, e quando a gente fala de drogas não legalizadas, né? Porque, gente, a cervejinha do seu final de semana também é uma droga, né? Quando a gente fala de drogas não legalizadas, a gente não fala sobre um controle, a gente não fala, olha, se você usar tal droga, você... Por exemplo, não tem uma educação pública, né? Do tipo, se você usar tal droga e misturar com tal coisa, pode dar um ruim muito futuro e coisas do tipo. Então, acaba que nessa época, né, principalmente militares e tudo mais, eles não usavam só uma coisa, eles utilizavam outras coisas. E essas misturas podem ferrar muito a cabeça da pessoa. Mesmo as drogas psicoativas, né, gente? A gente tem que tomar um cuidado, porque se a pessoa tem algum tipo de distúrbio que a droga destrava, já era, sabe? A maconha pode fazer isso. Se você usar sem supervisão e tal, é um risco. Né? Exato, tem gente que eu conheço que usa e, tipo, não é o efeito, fica chapadão, não, a pessoa fica ansiosa, sabe? Então... a gente vai reagir dependendo do teu organismo. Exato. De volta ao sul da Califórnia, em novembro de 1969, Roy atacou uma motorista no centro de San Diego. Ele entrou à força no carro dela e tentou estuprá-la. Demorou apenas 3 meses para Roy ser preso novamente, livre sob fiança e aguardando julgamento por agredir a motorista. Roy bateu na porta de outra mulher em San Diego. Ele perguntou se poderia utilizar o telefone dela. Quando a mulher recusou, ele tentou arrombar a janela da sala de estar e foi correndo para a janela da cozinha, quebrando uma janela lá. Ele finalmente entrou na casa, mas a polícia chegou antes que ele pudesse machucar a vítima. Ou seja, gente... Ele ele nem fazia cerimônia, né? Ele ia atrás da pessoa. No meio da rua, vou arrombar aqui essa casa mesmo, e é isso. Tipo, não tinha nem planejamento, né? Não, ele era... Assim, desde o início dá pra ver essa violência dele contra mulheres, especificamente. Tipo, e uma violência quase impulsiva, né? Ele achava que era direito dele, né, violentar essas mulheres. Tipo, nem via mulher como ser humano, né? E aí, nesse ponto, a Marinha já tinha visto o suficiente, né, desse comportamento dele, e ele recebeu aquela alta administrativa, né, que eles chamam, que por problemas psicológicos, depois foi diagnosticado como tendo uma personalidade esquizoide severa. Ainda aguardando a decisão de seus casos de agressão anteriores, o Roy atacou mais uma mulher em maio de 1970, no campus da Universidade de San Diego. Ele agarrou uma estudante por trás, bateu nela com uma pedra e, em seguida, bateu a cabeça dela repetidamente em uma calçada de concreto. Dessa vez, a acusação foi de assalto com uma arma mortal e, finalmente, foi o suficiente para tirar o Roy das ruas. Ele foi internado no Hospital Estadual de Atascadero como criminoso sexual com transtorno mental. E aí ele passou 5 anos lá antes de ser libertado em liberdade condicional. E oficialmente ele foi descrito como alguém que não traria mais perigo para os outros. Então, como, mano? Os médicos achavam que tá tudo certo. Assim. Ele passou 5 anos lá, tá tudo bem agora. Acredito eu que era só porque ele não tava convivendo com mulher lá, né? Que exato, pode ter acontecido. Não, nossa, na prisão, gente, ele super tranquilo, não estuprou ninguém. Olha só que beleza. Porque não tinha mulher lá, né? Então, exato.
Ó, ele provou que essa previsão estava errada 3 meses depois, em Redondo Beach. Percorrendo as ruas de moto, ele avistou uma mulher de 27 anos voltando de um restaurante para casa depois de uma briga com o namorado. O Roy parou para oferecer uma carona, que ela recusou, e motivado pela rejeição, ele saltou da moto e atacou ela, estrangulando ela até a semiconsciência com seu próprio lenço. Atordoada, ela não resistiu enquanto Roy arrastou para trás de uma cerca viva próxima e estuprou ela. A polícia não conseguiu ligar Roy ao crime, porque a vítima tinha apenas uma vaga descrição de seu agressor. Mas um mês depois, a mulher viu Roy novamente. Ela memorizou o número da placa dele e chamou a polícia. Condenado por estupro, Roy foi enviado para a colônia de homens da Califórnia em São Luís Obispo. Poderia ter sido pior. A colônia é uma época fácil no que diz respeito a prisões da Califórnia. Uma moleza comparada a Soledad, Folsom ou San Quentin. Roy também conheceu um amigo da colônia que mudaria sua vida. Relembrando anos depois, Roy alegaria que Lawrence B. Taker salvou sua vida 2 vezes em São Luís Obispo. A experiência o ligou a Lawrence, embora os detalhes sejam vagos. O código da prisão exigia que Roy seguisse qualquer plano que Lawrence planejasse, por mais bizarro que fosse. Aquela coisa, né? Tipo, o cara salvou ele, daí ele... não, agora eu devo minha vida a você, eu vou fazer tudo que você quer. Só que não é bem assim também. Os dois eram os fudidos da cabeça que queriam fazer maldade e se juntaram. Foi basicamente... Eles se encontraram ali. Foi o Tinder da prisão que juntou 2 psicopatas. Sim. Ele dá essa desculpa de que foi porque eu tinha uma dívida de vida. Não é, foda-se, não é, não. Isso aí ninguém comete crime por conta de dívida de vida. Porque aí você tá entrando numa dívida maior ainda, inclusive. Exatamente, Então é claro que ajudou o fato de eles compartilharem fantasias quase idênticas de dominação, estupro e tortura. E da próxima vez que uma mulher caísse em suas garras, o Lawrence confidenciou, ele ia matar ela depois. Um método infalível para não ser pego. Olha só. Ele disse, e é isso, você não quer ser pego por estupro? É só você matar depois. Então, na verdade, Ele pensou que podia ser divertido jogar um jogo, nas palavras dele, selecionando uma vítima para cada ano da adolescência, de 13 a 19 anos, e ver por quanto tempo cada vítima poderia ser mantida viva e gritando. Então esse era o plano deles, capturar uma adolescente por idade de 13 até 19 anos. Gente, bizarro. Esse é o plano do cara. Então o Lawrence foi libertado em liberdade condicional em 15 de novembro de 78, voltando para Los Angeles, onde ele encontrou trabalho como maquinista. E o Roy foi libertado exatamente 2 meses depois, em 15 de janeiro de 79. E aí ele foi morar com a mãe dele em um parque de trailers de Los Angeles e usou seu treinamento na marinha para encontrar um trabalho como eletricista. Gente, esses caras gostam de um parque de trailer, né? Impressionante. Exatamente. Aquele famoso white trash, né? Que é a galera mais pobre, que é branca, né? Que eles geralmente moram em trailers. E aí tem esses parques de trailer que... é um estacionamento gigante, cheio de trailer com gente morando lá. Pior que eu fico vendo filmes que tem essa galera white trash, eu falo, gente, será que é essa galera mesmo estereotipada, sabe? Mesmo. Vermelho, que a pessoa que vai só vermelho, sabe? Que tem uns cortes de cabelo esquisito, que veste umas roupas feias de orgulho americano, essas coisas. Bandeira dos confederados. Uns pássaros grandes, que na verdade o nosso avião é maior. Mas... bem isso aí. Bom, enfim, né? Ele morou com a mãe dele, foi morar com a mãe num trailer. E aí o Lawrence, ele escreveu por Roy em fevereiro de 79, marcando um encontro em um hotel barato no centro da cidade. E aí os dois foram beber e conversar, e aí eles renovaram a amizade da prisão e repetiram os seus desejos sombrios de torturar e matar e estuprar mulheres. Então, mas olha só. Que amizade bonita, né? Que beleza, hein? Que ótimo. Que beleza. Eu achando que problemática era eu, quando eu ia reunir com as amigas e a gente ficava elencando caras. Não. Eu achava que isso era o auge.
Não é nem perto do que é. Não é nem perto disso, não, mas sério, e o bizarro disso é que mostra que esse lance também de falta de estruturação dentro das prisões acaba juntando uma galera que, sabe, só piora. Uhum. Só tende a piorar. Como primeiro passo para cumprir seu plano, Lawrence comprou uma van de carga GMC 1977 prata. O que faz com que eu tenha essas coisas dos anos 80, 70, me faz ter um medo de van até hoje. Nossa, né, cara? Porque é muito estereótipo, tipo, uma van. Exato. Uma van sem janela dos lados, né? O que rolava, pelo menos aqui em São Paulo, era a Kombi. É, o equivalente brasileiro, né? O equivalente brasileiro, a Kombi. Mas é que é realmente muito estereótipo e eles... Não sei se começou com o caso deles, que é o mais famoso, que fizeram isso, porque eu não lembro de outro caso que seja tão famoso assim, que os caras tenham realmente usado uma van, né? Tem alguns casos que eu vejo de, tipo, principalmente desaparecimento infantil e coisas do tipo, sabe? Que eu já li. Até de uma das meninas, de uma de várias que a gente já falou, eu acho, que foi sequestrada e tal. Mas é que também lá nos Estados Unidos, o conceito de carro ser praticamente uma segunda casa é diferente daqui, né? Então é muito mais comum ter van do que aqui. Aqui a gente, tipo, você vê van aquelas... é só ir de empresa, né? Exato. Aqui o nosso carro a gente usa pra transporte, basicamente. Mas você vê tipo, eu via muito coisa de MTV. Não lembro. Aqui é só idosos vão lembrar. Que era Pimp My Ride. Pimp My Ride, que era o original que o Luciano Huck consegue destruir, né? Que é o Lata Não, Velha. mas o Pimp My Ride era um bagulho muito brega. Você gosta de uma era banheira? Muito escroto, uma banheira dentro do seu carro. Você gosta de comer batata frita? Toma uma fritadeira atrás do seu porta-mala aí, ó. Se vira aí. Pimp My Ride. Era bem enfim, gente, procurem. Dos anos 2000, Pimp My Ride. Mas enfim, o Pimp My Ride, gente, era basicamente um programa de transformação, que nem o Luciano Huck faz com o carro. E na época, tipo, você via que literalmente a galera, tipo, era sujo pra caralho, todos os carros, porque a galera come dentro do carro, bebe dentro do carro. A gente vê o tanto de vídeo de TikTok que é feito dentro do carro, sabe? Isso mostra tem gente que mora dentro do carro também lá, né? Tipo, Exato, então é muito mais comum essa ideia de van, né? Porque pra eles um carro espaçoso é um benefício, né? Sim. Então, por isso que aqui a gente só leva a Kombi, né? Como consideração. A van tinha suas vantagens. Não havia janelas laterais com que se preocupar e havia uma porta grande deslizante no lado do passageiro. Se as vítimas pretendidas rejeitassem a oferta de uma carona, Lawrence raciocinou que eles poderiam chegar bem perto a não ter que abrir totalmente as portas para agarrar alguém da calçada. Ele chamou a van de Murder Mac. Velho, eles compraram o carro para isso que é... Sim, nossa. esse que é o negócio aqui, eles compraram especificamente. E juntou o pensar de um que era bem impulsivo, né? Ele via as garotas e corria atrás, com o pensar do outro, que o outro era ladrão, gente. Ladrão faz um planejamento antes. Sim, entendeu? E dizem que o Lawrence, ele era bem inteligente, sabe? Ele largou a escola porque ele achava tedioso as coisas, tipo, ele achava, sabe, não dava tédio nele aprender as coisas da escola, ele queria outras coisas. Então, tipo, ele realmente era inteligente, então ele fez todo esse planejamento. A gente vai ver que eles testaram, eles, sabe, fizeram voltas pra, tipo, conversaram com mulheres aleatórias pra ver esse padrão, pra tentar estabelecer um padrão que fosse mais efetivo pra eles conseguir pegar as vítimas, entendeu? Então é muito assustador isso, sabe? Esse todo o planejamento que eles tiveram pra depois cometer os crimes, sabe? Isso é bizarríssimo, cara. E a junção de mentes do mal, saca? De fevereiro a junho de 1976, Lawrence e Roy cruzaram para cima e para baixo da Pacific Coast Highway. Eles pararam em praias, flertaram com garotas e muitas vezes tiraram suas fotos. Mais tarde, Roy estimou que eles pegaram 20 vítimas potenciais sem machucar nenhuma. E sua estimativa pode ter sido baixa. Mais tarde, os detetives contaram
cerca de 500 fotos de jovens sorridentes entre seus pertences de Lawrence. A maioria nunca foi identificada. Muitas vezes essas fotos ele deve ter só pedido, né? Sim, eles conversavam, paravam. Tipo, Essa posso época tirar eles uma tinham foto quantos sua? anos, mais ou menos? 77... Não, peraí. Que ano que era? Tô perguntando porque você sabe que os meus Eu cálculos também aqui... não sei fazer cálculo. Vamos ter que pegar a Peraí, calculadora aqui. volta aqui. Cadê? Ele 79. nasceu em 57. É 79? 20 e poucos, né? Acho que 20 e poucos os dois, né? 59, 70... 50... Eita, gente. Como vocês podem ver, por isso que a gente só foca em roteiros, né, gente? 1940, 50, 60, 70. Peraí, 50, 30. Um tem 30 e poucos. Eles têm 30 e poucos anos. Ah, beleza. Não, eu só perguntei por quê. Se eles tinham uma facilidade de aproximação com essas meninas jovens, né? Provavelmente eles eram jovens, e 30 e poucos, né? Ainda é jovem e tal, então... É uma facilidade, né? Não uns caras de 50 anos, assim, aparecendo. A galera hippie, né, na praia, tipo, era normal, né, você parar, conversar com as pessoas estranhas, né? Era outra época, assim. Sim. Tipo, você tá na praia e vem os dois caras de van, para te oferecer maconha, e aí você fica lá conversando e tira foto com eles. Gente, a Praça Roosevelt aqui em São Paulo é isso, viu? Eu acho que toda cidade tem, né, isso. Toda essa pracinha. Todo bairro tem. Todo bairro tem. De repente, então... grandes amizades. Bom, mas né, como eu comentei, eram corridas de teste. O Roy explicou isso mais tarde. Eles estavam testando para ver até qual o limite que eles conseguiam levar essas mulheres, tipo, se elas aceitavam carona ou não, se eles conseguiam conversar de boas com elas sem levantar suspeita. Era tudo. E enquanto isso, eles pensavam, né, no estupro e assassinato, e isso podia esperar até que eles encontrassem também um local isolado perfeito para levar as vítimas. Então eles estavam procurando um local que eles não iam ser encontrados para cometer esses crimes. E aí, em algum momento no final de abril, navegando sem rumo, os dois encontraram uma estrada remota de incêndio, que é uma estrada que seria usada somente para apagar incêndio florestal, pelos bombeiros, enfim, né, guarda florestal. Isso nas montanhas de San Gabriel. Um portão trancado com um cadeado bloqueava o acesso, mas o Lawrence quebrou a fechadura com um pé de cabra e estava tudo pronto, né? Agora só faltava a vítima, realmente. Então agora eles já estavam tudo certo, eles já tinham o padrão de comportamento que eles deviam ter, os locais que eles iriam pegar a vítima, eles já tinham o local para levar a vítima e agora tava tudo certo. Eles só continuaram fazendo essas rondas deles, esperando pela vítima, né? Que eles iam escolher. Ou seja, extremamente planejado pra estuprar, gente. Nossa, é surreal. É bizarríssimo, cara. Tipo, eles realmente planejaram tudo. Eu acho, inclusive, essa galera que faz um puta planejamento muito mais terror do que aqueles assassinos impulsivos, sabe? Sim. Porque o assassino impulsivo, cara, ele, tipo... Ele vivenciou aquele momento. Deu prazer e tudo mais, mas vivenciou aquele momento. Agora, essa galera que fica meses planejando, sabe? Anos planejando os crimes. E o pior... Pode ver que não é, tipo, planejando pra se safar, é planejando pra dar certo e não ter nenhum erro, porque a gente quer fazer isso mesmo, sabe? Exatamente. Você não tem como raciocinar com esses caras, porque eles já estão com a cabeça deles pronta ali, feita já o negócio que eles querem fazer, sabe? Se é um negócio impulsivo, você pode até tentar, né? Convencer o cara a não te matar, né? Tipo, né? Tentar, né? Pode. Mas esse caso, não. O cara tá há meses planejando isso. Ele sabe o que ele quer fazer. Se caiu na mão deles é azar e é isso, entendeu? É isso. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Bom, eles encontraram a vítima em 24 de junho de 1979. Mais tarde, o Lawrence diria à polícia que o dia começou inocentemente. Ele passou, porque era mais essa rotina deles, né? Ele passou a noite na van, estacionado em frente ao trailer que o Roy compartilhava com a mãe. Eles passaram a manhã trabalhando em uma cama que o Lawrence construiu na parte de trás da van. Essa cama foi montada em uma estrutura com um espaço embaixo dela para esconder um corpo.
E por volta das 11 horas, eles começaram a ronda deles, né? O Lawrence descreveu o dia como um bom domingo para passear pela área da praia, bebendo cerveja, fumando maconha e flertando com as garotas. Não tínhamos uma rotina definida. Eles fizeram rondas dirigindo para o norte e passando por todas as paradas entre Redondo Beach e Santa Mônica de olho de mulheres que pediam carona. Às vezes, eles estacionavam a van, vasculhavam um trecho de areia a pé. Eram 17 horas em Redondo Beach quando encontraram um alvo provável. Lawrence e Roy discutiram mais tarde sobre quem foi o primeiro a notar Cindy Schauffer, de 16 anos. Cada homem acusou o outro de apontá-la e sugerir que ela fosse a primeira competidora de seu jogo, né? Entre aspas. Ironicamente, ela não estava na praia ou usando maiô. Na verdade, Cindy estava voltando para a casa de sua avó após a reunião de jovens cristãos na igreja presbiteriana de Santo André. De lá, né, gente? Enfim. Não, é que seria St. Andrews, né? É o Santo André. Sim. O Santo. Santo André, eu só pensando na cabeceira. Não é. Eles pararam a van e Roy ofereceu uma carona a ela. Cindy recusou e ignorou a van, que ficou para trás. Então a van avançou e parou em uma garagem, o motor em ponto morto. Bom, e aí o Roy, ele abriu a porta, né, encontrou ela na calçada, sorrindo e repetindo a oferta. E quando a Cindy passou por ele, o Roy agarrou e a empurrou para dentro da van. A porta deslizante funcionou perfeitamente como eles tinham planejado, abafando seus gritos por ajuda, enquanto o Lawrence aumentava o volume do rádio. O Roy lutou com a Cindy, então tampou sua boca com fita adesiva. Ele também amarrou seus pulsos e tornozelos, e um sapato foi deixado para trás na calçada enquanto a van se afastava. Em suas memórias escritas na prisão, o Lawrence mais tarde lembrou que ao longo de toda a experiência, a Cindy exibiu um magnífico estado de autocontrole e aceitação das condições e fatos sobre os quais ela não tinha controle. Ela não derramou lágrimas, não ofereceu resistência e não expressou grande preocupação com sua segurança. Eu acho que ela sabia o que estava por vir. Isso é citação dele, tá, gente? Só que tem aquela, ele podia estar mentindo, porque, né... Mas também é uma reação, né, de muitas vítimas você congelar, né? Tipo, você não consegue reagir, a pessoa entra num estado de choque e não reage, né, simplesmente. Eu mesma, assim, toda vez que eu já passei por também, uma situação tensa, eu travei. Desde, tipo, gente, sei lá, coisas que acontecem em São Paulo que, infelizmente, cotidianos, de algum cara esfregar em mim, sabe? Uhum. Eu tento me desvencilhar e tal, mas não consigo fazer nada. Eu acho incrível a galera falar, não, tem que bater, tem que reagir, tem que gritar, tem que dar um berro, tem que xingar, tem que empurrar. Eu mesma, eu travo, eu fico, tipo, parada, sabe? Travada, só dá o desespero e tal. Então, muitas vezes ela estava segura. Não, gente, provavelmente não, 16 anos, sabe? Ela não tá segura. Ela tava em choque. Ela tava em choque, provavelmente, sabe? Quando você tá em choque, você só quer que acabe logo, sabe? Uhum. Ele dirigiu até a estrada de incêndio da montanha, onde estacionou fora da vista da rodovia. Os homens fumaram maconha e questionaram Cindy sobre sua família, até que ordenaram que ela se despisse. Lawrence deixou a van por mais ou menos 1 hora, dando a Roy um pouco de privacidade. Meu Deus. Privacidade. Então eles faziam isso. Mano. Tipo, eles sabem, vou respeitar o meu brother aqui o tempo que tipo, você tá estuprando uma pessoa, saca? Não, mas vou respeitar o cara ali. Exato. Essa é a cabeça deles. Então, ele voltou para sua vez. Sob custódia, meses depois, cada um acusou o outro de insistir para que Cindy morresse. Roy tentou primeiro estrangular Cindy, mas ele não conseguiu completar o trabalho e saiu para vomitar no mato. Até porque, né, gente, esse conceito de que, tipo, vou matar uma pessoa e efetivamente matar uma pessoa é um ciclo aí, né, de diferença. Uhum. Quando ele voltou, o Roy disse... Lawrence estava sufocando Cindy, mas o corpo dela ainda estava tremendo, vivo em algum grau, respirando ou tentando respirar.
Lawrence, então, entregou a Roy um cabide de arame e eles torceram em volta do pescoço, apertando o garrote improvisado com um alicate. Roy lembrou que Cindy convulsionou por 15 segundos ou mais, e foi isso. Ela acabou de morrer. Véi. É, horrível, né, cara? Bom, envolvendo o corpo dela em uma cortina de plástico, aquelas de banheiro, eles dirigiram de volta ao longo da estrada de incêndio, até que eles encontraram um desfiladeiro profundo. Eles levantaram o corpo da Cindy da van e jogaram do abismo. O Lawrence disse que os animais iam dar conta do corpo por eles, que não eram para eles se preocuparem. E aí eles saíram satisfeitos, mas ainda faltava alguma coisa, né? Porque o Lawrence, da próxima vez, ia garantir algum troféu da caçada deles. Eles queriam realmente lembrar do que eles tinham feito. Então, tipo, ele, nossa, deu tudo certo, foi um sucesso nosso primeiro assassinato, mas eu quero lembrar disso depois. Aquela coisa de serial killer tem isso, né, gente? Eles querem... Exato. Porque a lembrança é reviver aquele momento, né? Então, eles só se arrependeram disso. Eu ensinada com 6 temporadas de Dexter. Todos nós, né? Com seriados de... Exatamente. Todo serial killer tem um troféuzinho, né? Pra chamar Exato. Bom, o Lawrence e o Roy foram caçar novamente no domingo. Porque é realmente caçar, né, gente? Eles estavam à caça de vítimas. Em 8 de julho de 1979. No início da tarde, eles viram uma provável vítima pegando carona ao longo da Pacific Coast Highway, mas o motorista de um conversível branco parou na frente deles e ela entrou no carro. O Roy resmungou alguma coisa sobre má sorte, mas o Lawrence aconselhou paciência, porque eles iam seguir o conversível por um tempo para ver onde a caroneira ia descer. Então, eles seguiram o carro que, tipo, nem ela pegando carona com outra pessoa, ela conseguiu se safar porque os filhos da puta foram atrás dela, do carro, sabe? Esperando ela descer. Véi. O motorista do conversível sinalizou para uma saída à frente e ele parou primeiro para deixar a passageira na estrada. E ela desceu, estendeu o polegar esperando a próxima carona. E enquanto isso, o Roy deixou o banco do passageiro da van e foi para trás da cama elevada na traseira. Foi uma mudança de estratégia para fazer a van parecer menos ameaçadora, porque só tinha um homem em vez de 2, né? Então eles acharam que ia ser mais fácil dela entrar. Andrea Hall tinha 18 anos e estava grata pela carona. Ela apresentou a Lawrence enquanto ele pegava a estrada, aceitando com gratidão sua oferta de bebida gelada. Andrea foi buscá-la em um refrigerador na parte traseira da van, escolhendo o refrigerante e voltando para seu assento. Roy saltou de seu esconderijo então e agarrou as pernas dela. Os dois lutaram no chão da van, enquanto Lawrence dirigia e aumentava o volume da música. Andrea lutou por sua vida, mas Roy era mais forte que ela, torcendo um braço atrás das costas até que ela finalmente se rendesse. A submissão permitindo a Roy amarrar seus pulsos e tornozelos e cobrir sua boca com fita adesiva. A estrada de incêndio era um território familiar agora. Não houve tempo para conversa fiada com a segunda vítima. Eles a estupraram repetidamente por turnos e os dois estavam cansados. Lawrence carregou sua câmera Polaroid, arrastou Andrea para a van e mandou o Roy buscar cerveja montanha abaixo em uma pequena loja de conveniência na estrada. Quando Roy voltou, ele encontrou Lawrence sozinho, sorrindo sob as fotos de Andrea Hall que mostravam seu rosto contorcido de medo. O Roy informou mais tarde à polícia o seguinte: ele me disse a ela que iria matá-la. Ele queria ver qual seria o argumento dela para permanecer viva. Ele disse que ela não argumentou muito. O Lawrence disse para o Roy que ele tinha esfaqueado a Andrea 2 vezes com um picador de gelo, uma em cada orelha, mas ele teve que estrangular ela quando ela se recusou a morrer. Quando o assassinato terminou, o Lawrence disse que jogou ela de um penhasco. O Lawrence e o Roy fizeram a sua terceira incursão no dia 3 de setembro. Cruzando Hermosa Beach, eles avistaram 2 garotas sentadas no banco de um ponto de ônibus. Eram a Jack Gilliam, de 15 anos, e a Leah Lamp, de 13, que não estavam esperando o ônibus, elas estavam só descansando porque elas eram aquelas adolescentes que fugiram de casa e estavam pegando carona, né? E elas ficaram felizes em aceitar uma carona sem um destino especial em mente.
O Lawrence e o Roy disseram mais tarde à polícia que as meninas também estavam felizes em aceitar a oferta de fumar um baseado. Que óbvio, né, gente? Quem não estaria? Aquelas, né? Beijos, Polícia Federal. Pior que eu nem gosto, na real, mas, né? Naquela época, acho que todo mundo fumava maconha. Estamos sem fazer nada, né, gente? Porra. Ofereceu. Agradar, né? Não se nega a ninguém, como diria a MC Catra. Lawrence passou baseado e avisou as passageiras que estava indo pra praia. Jack e Leah o questionaram momentos depois, quando Lawrence se afastou do oceano e começou a dirigir para o norte, mas ele as prendeu com desculpas, alegando que ele queria apenas encontrar um lugar seguro para estacionar enquanto eles ficavam chapados. As meninas protestaram quando Lawrence estacionou perto de uma quadra de tênis. Leia começou a abrir a porta, mas Roy foi mais rápido, batendo com um taco de beisebol contra seu crânio. Uma luta feroz seguiu. Lawrence entrou na traseira da van para ajudar Roy, finalmente subjugando as adolescentes e as amarrando com fita adesiva. Somente quando elas foram subjugadas e silenciadas, ele notou vários jogadores de tênis assistindo das quadras próximas. Preocupado que alguém pudesse chamar a polícia, Lawrence ligou a van e disparou em direção ao seu esconderijo nas montanhas de San Gabriel. Mas ninguém chamou a polícia. As testemunhas voltaram aos jogos dos tênis, descartando estranho incidente, gente. Você vê dois caras parando na beira da quadra, batendo em duas adolescentes. Com um taco de beisebol. Amarrando elas, e aí você... não, um dia normal por aqui. Acontece, né, galera? Acontece. Quem nunca ficou nervoso? Bom, o Lawrence e o Roy mantiveram as duas meninas vivas por quase 2 dias. Eles gravaram uma fita de áudio do estupro e tortura. E, entre outras coisas, a fita capturou o Roy estuprando a Jack Gillan, exigindo que ela fizesse o papel de uma prima que era objeto de algumas de suas fantasias sexuais. E aí eles acabaram se cansando, né, desse joguinho deles, e também estavam ficando atrasados para o trabalho, porque eles achavam que alguém ia começar a desconfiar se eles não fossem trabalhar. E o Lawrence repetiu o seu truque com o picador de gelo, esfaqueando a Jack nas 2 orelhas. Mas, tal como aconteceu com a Andrea Hall, isso a fez gritar, mas não conseguiu matá-la. Então os dois se revezaram para estrangular a Jack até a morte. Depois, eles se voltaram para Leia e o Lawrence apertou a sua garganta, enquanto o Roy bateu em sua cabeça 7 vezes com uma marreta. Eles lançaram suas vítimas de um penhasco com o furador de gelo ainda preso na cabeça da Jack Gillan. Gente, pra quem não sabe, esses dois ficaram conhecidos como os Toolbox Killers, que seriam os assassinos da caixa de ferramentas, porque dentro da van eles tinham uma caixa de ferramentas onde eles deixavam picador de gelo, marreta, alicate e todas essas coisas que eles usavam para torturar e matar as suas vítimas. Então esse é o nome que eles ficaram conhecidos. Bizarro. É horrível. E é um lance que, tipo... E o mais louco é que, assim, eles se organizavam em tudo, absolutamente tudo. Menos na maneira de matar, você reparou? Que cada hora é uma maneira diferente, coisas do tipo... Realmente. Eles foram, parece que testando isso, né? Eles não sabiam com certeza como matar mesmo. Porque é que, assim, matar não era o objetivo final deles, né? O objetivo deles era o estupro e tortura. Então, eles não se importavam muito como elas iam morrer, né? Sim. Então, isso que era meio que, pensaram na hora, assim, como que vão fazer. Eles colocam, né, a questão da morte não era um prazer... Mentira, né? Provavelmente rolava um prazer nisso. Sim, mas não era o objetivo, né, do crime. Exato. Era uma maneira fácil deles não serem acusados, porque se eles estuprassem e soltassem a menina, ela ia falar pra polícia e já era. Uhum. Né? No domingo, de 30 de setembro, eles selecionaram Shirley Sanders, uma residente de Oregon, visitando seu pai em Manhattan Beach. Quando ela recusou uma carona na van, eles borrifaram Shirley com gás lacrimogêneo e a arrastaram para a van.
Os 2 homens estupraram-na van, mas foram descuidados e ela escapou. Shirley relatou o ataque para a polícia, mas ela não conseguiu identificar seus agressores. Ela não se lembrava da placa do carro, incapaz de prosseguir com o assunto, ela voltou para Oregon. E, nossa, sortuda, né? Passou por uma coisa horrorosa, né? Que é estupro e tal, mas, enfim... O mês seguinte... sair viva. Até então, eu acho que desse rolê da van, nenhuma tinha saído viva ainda. Então, eles falam depois que teve mais algumas que escaparam e acabaram nem indo falar com a polícia. Imagina, né, gente? Anos 70, né? Aquela época, Sim. A gente sabe como é que era. Então, eles falaram que realmente teve mais mulher que conseguiu escapar quando eles foram descuidados, né? Sim. Dizem eles. O mês seguinte foi estressante para Lawrence e Roy, pois estavam com medo que a polícia pudesse pegá-los a qualquer momento. Esse é o medo. Então, Lawrence encontrou um novo apartamento em Burbank, enquanto Roy permaneceu com sua mãe. Os assassinos começaram a relaxar conforme as semanas passavam, sem nenhum sinal de atenção da polícia. Quando eles começaram a perceber, foi passando os dias e eles viram que a polícia não estava rondando a casa deles, não estava nem tinha noção de quem eles eram. Aí eles, não, tá de boa, vamos voltar à nossa rotina. E aí eles voltaram, né, a caçar mais uma vítima na noite de Halloween, desviando-se de sua rotina de praia para rondar as ruas residenciais dos bairros Sunland e Tijunga, no Vale de São Fernando. E aí eles viram a Lynette Ledford, de 16 anos, pedindo carona em um posto de gasolina, e eles pararam. Ela aceitou a carona e em 5 minutos que ela entrou no carro, o Roy a atacou. O Lawrence ele optou por não perder tempo dirigindo para as montanhas. Eles também poderiam estuprar e torturar a Lynette, ele pensou, enquanto eles dirigiam pelos subúrbios de Los Angeles. Então eles estavam passeando pelos bairros da cidade enquanto torturavam e estupravam uma adolescente atrás da van. O Roy assumiu o assento do motorista enquanto o Lawrence ligou o gravador e começou a sessão de tortura. O Lawrence inicialmente espancou e zombou dela, depois bateu nela com os punhos enquanto gritava repetidamente para ela dizer alguma coisa. Então, quando a Lynette começou a gritar, ele falou para ela gritar mais alto. Ele lhe deu socos e a estuprou, além de torturar ela com um alicate. Os dois trocaram de lugar e o Roy pega o martelo da caixa de ferramentas e usa para acertar o cotovelo da Lynette. Ele bate 25 vezes com o martelo no cotovelo dela enquanto ela grita. Meu Deus. Gente, e só piora, né, velho? Conforme vai indo, eles vão pegando uma segurança, né? Nossa, é muito, muito mais violento. Muito, tipo, é absurdo. E assim, eles gravaram isso. Eu não aconselho ninguém mas tá aí, pra quem quiser procurar. Tem a fita de uma parte dessa gravação, existe, tá no YouTube. Mais pra frente eu falo mais um pouco dessa fita, porque foi usada no julgamento deles. Ela está na posse do FBI atualmente. Mas, assim, dá pra ouvir, não é... Você escuta o cara porque eles gravaram na parte da frente da van, né? Era uma fita de áudio só. E aí, no fundo, você escuta ela gritando. Porque eles fizeram ela gritar. Eles queriam que ela gritasse. Então, tipo, você só escuta isso. Você escuta os gritos dela. E é horrível, gente, sério. Eu não aconselho ninguém a procurar, porque realmente, assim, fica na tua cabeça, é assustador, é horrível. Então, fica aí. Só pra você saber que tem, né? Então, se você procurar sobre esse caso, vai aparecer no YouTube, é uma das primeiras coisas que aparece, então fica aí o aviso pra quem não quiser ver. Depois de aproximadamente 2 horas de tortura, Lawrence estaciona, né, na verdade, a van, e eles se preparam para assassinar Lynette. Com cabide de arame, eles estrangularam a jovem usando o alicate para apertar o arame no pescoço dela, tipo aquela primeira morte, né? Que isso, fizeram. É um garrote, né, que faz com arame. Encorajados, eles pensaram que seria divertido ver o que aconteceria se jogassem o corpo da vítima no gramado na frente de alguém, velho. Ou seja, tipo, também sem medo algum de ser pego, que é aquele lance de sensação de que, tipo, realmente, né? Eles queriam realmente fama, sabe?
Tipo, ver as pessoas apavoradas ao encontrar um corpo mutilado, estuprado, assim, na frente de uma casa no subúrbio. Sim. Então, tipo, eles realmente queriam fama, eles queriam... Porque eles estavam Aparecer, fazendo né, tudo velho? isso... eles estavam fazendo tudo isso e até agora ninguém tinha notado eles, né? E o sonho do Lawrence era ser maior que o Manson, então, tipo... Eles escolheram um quintal ao acaso em Hermosa Beach e deixaram o cadáver de Lynette em cima de um arbusto. O corpo foi descoberto na manhã seguinte por uma pessoa que passou se exercitando na rua. A autópsia revelou que, além de ter sido violentada, sexualmente, ela havia morrido de estrangulamento após receber um traumatismo contundente extenso no rosto, cabeça, seios e cotovelo esquerdo, com seu cotovelo sofrendo múltiplas fraturas. Sua genitália e reto foram rasgados, em parte devido ao fato de Lawrence ter inserido um alicate dentro de seu corpo. Além disso, sua mão esquerda apresentava um ferimento perfurante de um dedo de sua mão direita que havia sido cortado. Mano, é muito, tipo, escalonou de uma maneira. E não que, gente, morte é morte, né? Morreu, não existe muita... não tô elencando. Sim. Mas essa mina, o que ela sofreu, tipo, é completamente diferente do que a primeira sofreu, por exemplo. Horrível, cara, horrível. E não dá pra imaginar o que eles fariam a seguir, sabe? Não sei, cara, eles iam esquartejar alguém vivo. Assim, é a única coisa que faltava pra eles fazer, né? Porque não tinha mais pra onde eles subir o nível de violência, né? Porque eles estavam subindo, realmente. Que eles já estavam no extremo, né? Nossa, Bom, a descoberta do corpo da Lynette chocou Los Angeles, obviamente, já que aconteceu também apenas alguns dias após a prisão do estrangulador de Hillside, o Ângelo Buono. A gente também vai fazer episódio sobre esse caso, mas tá aí, é um dos serial killers mais famosos também. E a polícia disse na época que não tinha conhecimento de outras vítimas do Buono, né? Então eles falaram, não é ele, a gente acabou de prender ele. Então, não foi, a gente não tava sabendo desse caso. E aí, enfim, né? É isso. Recente prendido um serial killer e aparece um corpo lá, né? No meio da cidade. O Roy Norris estava tão feliz de finalmente realizar as fantasias dele que ele simplesmente não conseguia ficar quieto. Ele tinha que contar pra alguém. Porque ele queria ficar famoso também. Ele tava, nossa, olha que beleza, a gente tá fazendo tudo que a gente sempre quis. E aí, em outubro de 79, ele começou a se gabar para outro amigo da prisão dele, que ele voltou a ter contato, o Jimmy Dalton, enfatizando seu papel como mentor do crime. O Jimmy, tipo, pensou que tudo era conversa, tipo, porque ele falou, a gente levou as mulheres lá pro montanha, a gente jogou o corpo do penhasco, fizemos isso, fizemos aquilo. E o Jimmy, tipo, tá, foda-se, né, cara, até que o corpo da Lynette foi encontrado. E aí ele viu que realmente era verdade, não era só conversa do Roy. E aí ele ligou pro advogado dele e falou, esse cara acabou de me confessar que é ele e o amigo que estão fazendo isso. E os dois foram até a polícia de Los Angeles, onde ele contou o que o Roy tinha dito. E aí ele foi encaminhado para os detetives em Hermosa Beach, que foi onde o cadáver da Lynette foi descoberto. E aí, em Hermosa Beach, o detetive responsável pelo caso, o Paul Bynum, ele chefiava a investigação do assassinato da Lynette. E ele não tinha nenhuma evidência forense para apoiar a acusação de assassinato. Realmente, que bom que você veio falar, mas a gente precisa, né, ter algo concreto para prender os dois. Mas a menção do Jimmy a uma van prateada tocou uma campainha na memória dele, porque ele lembrou de um caso de uma mulher porque ele passou por vários casos, né, na investigação da Lynette, ele tentou achar um padrão, né, que nessa época estava muito em alta. A polícia recente tinha descoberto, né, que existem padrões de crime. E aí ele foi lá nos registros e lembrou da mulher que tinha sido estuprada numa van e conseguiu fugir. E aí ele enviou um oficial ao Oregon para entrevistar a Shirley Sanders, que tinha sido atacada um mês antes. E aí eles ofereceram fotografias para que ela examinasse e ela, na pilha, escolheu o Roy e o Lawrence como os homens que a sequestraram e estupraram. Então aí eles já tinham, né, uma testemunha, uma vítima dos dois.
Paul abordou o procurador distrital Steve Kay, que havia processado, né, Roy Norris por sua anterior acusação de estupro, né, em Redondo Beach. Steve alertou para a paciência, embora uma prisão rápida pudesse interromper a onda de assassinatos. Eles precisavam de tempo para construir um caso forte. E é sempre uma merda, né, quando, tipo, meio que sabe quem é, mas não rola fazer nada, né, por isso. Eles realmente precisam, né, ter algo concreto, porque senão você vai prender o cara e ele vai estar solto no dia seguinte. E pode fugir. Aí, e é aquela coisa também, né, tipo, sem certeza, pode também abertura pra prender inocentes, né, então Exato. É complicado mesmo. A polícia montou um esquema de vigilância para monitorar os dois, que é uma coisa boa, né, gente? Que é uma alternativa, né? Mais uma vez, o Roy era o elo mais fraco. Ele foi visto vendendo maconha na rua. Burro, né? Ele era burro, realmente. Ele era muito burro. Muito burro. O Roy, no final das contas, era burro pra caralho, né? Porque, porra, é aqueles caras que, tipo, a polícia tá esperando um negocinho, né, velho? Sim. E ele foi lá e contou pro outro, né? Tipo, contou pro cara aleatório, né? O que ele tava fazendo. Tipo, passando... É como se, sei lá, a gente tá vendo um crime horroroso e aí chega alguém no bar e fala, fui eu. Aquilo exato. ali fui eu. Foi. É bem assim mesmo. A polícia agiu em 20 de novembro de 1979 e eles prenderam Roy por violação de condicional na acusação da venda de maconha, enquanto Lawrence foi preso por suspeita de sequestro e estupro, né, de Shirley Sander. Roy anunciou ao seu direito a advogado e lutou com os interrogadores por um tempo. Eventualmente, ele confessou, lançando-se como cúmplice relutante. Você estupra alguém relutando, né? De assassinatos planejados e executados por Lawrence. O código da prisão exigia que ele acompanhasse o plano. Afinal, ele devia sua vida a Lawrence. Gente, vai meter um louco, essa foi a né, desculpinha dele. Não fui. Não, eu não queria. Não, é porque o código da prisão... Ô, querido... Se fosse aqui no Brasil, que ainda tem um PCC, um CV... realmente no caso, não. Bom, com base na confissão do Roy, os dois homens foram acusados de 5 acusações de assassinato em primeiro grau, além de acusações adicionais de sequestro, roubo, estupro, agressão sexual desviante e conspiração criminosa. Cada um tentou culpar o outro, né, na hora do vamos ver. O Roy agora afirmava que estava sob o efeito de drogas na maior parte do tempo, incapaz de resistir ao Lawrence. Mas eles tinham as fitas, né? E essas fitas contavam uma história diferente, porque revelavam que o Roy era um participante ativo de todos os crimes. E aí ele percebeu que ia ter que fazer mais que isso para evitar a pena de morte. Ele não queria de jeito nenhum a pena de morte. E aí, em fevereiro de 1980... o Roy conduziu o detetive Bynum, o Steve Kay, que era o promotor do caso, né, e membros da equipe de busca e resgate de Sierra Madre, em um tour pelos locais dos assassinatos em San Gabriel, que eram naquelas montanhas que eles usavam. Eles encontraram os corpos da Leia Lamp e da Jack Gilliam, ainda com o furador de gelo enterrado na cabeça dela, mas eles não conseguiram encontrar nenhum vestígio da Cindy Schaefer ou da Andrea Hall. Elas estavam perdidas para sempre, mas ele apresentou evidências suficientes para fechar o seu acordo judicial. Relutante, Steve Kay concordou em renunciar à pena de morte, conceder uma sentença de prisão perpétua com elegibilidade de liberdade condicional em troca do testemunho de Roy contra Lawrence. Antes que o réu seja formalmente sentenciado, a Califórnia exige um relatório e uma recomendação de sentença de um oficial condicional. O inquisidor da prisão de Roy observou a maneira casual e despreocupada que ele, enquanto discutia, né, os 5 assassinatos, sem arrependimento. Na opinião do oficial, Roy parece compulsivo em sua necessidade e desejo de infligir dor a torturar mulheres, né? O próprio réu reconheceu que, no cometimento de estupro contra a mulher, não era o sexo que importava, mas sim o domínio da mulher.
Até por isso, né, gente, que a gente fala muito desse lance de que os caras vêm meter o louco do não, só fazer castração química. O que é um grande erro, cara. Porque não é isso. Não é isso. Dá um exemplo, gente, você pega muito... Eu tava lendo um tempo atrás sobre estupros durante as guerras, né? Uhum. Os caras estupravam com armas, eles não utilizavam pênis, né? Você vai ver narrativas de estupro onde a pessoa sodomizava a pessoa com galho, com ferramenta, sabe? Uhum. Então, é isso, né? Controle de estupro não quer dizer necessariamente... enfim, não é o prazer sexual, né? Exato. É o poder sobre a outra pessoa. É a dominação, né? Ao considerar a total falta de remorso do réu sobre a situação das vítimas, ele pôde ser realisticamente considerado sociopata extremo, cujo padrão de comportamento depravado e grotesco está além da reabilitação. Algo que, né, gente, não zero surpresas, porque já tinha sido avisado mais de uma vez. Mais de uma vez, exato. Né? A magnitude e a enormidade do comportamento criminoso hediondo e de pesadelo do réu está além da compreensão dessa testemunha, deste oficial, né, de condicional. Então, com essa constatação arquivada, o Roy foi condenado a 45 anos de prisão à perpétua, que ela tem, né, esse tipo de condenação, tipo, a 45 anos mínimo até prisão perpétua, com um mínimo de 30 anos para cumprir antes da liberdade condicional. Ele poderia ser solto em 2010, mas, dado seu histórico e a natureza dos crimes, era improvável ao extremo que ele fosse libertado nessa ocasião. O Steve Kay, ele estava empenhado em buscar a pena de morte para o Lawrence Bittaker, e apesar da sua experiência em processar estupradores, assassinos e todos os outros tipos de criminosos, ele chorou 2 vezes durante o julgamento de 3 semanas do Lawrence. E realmente foi assim, todas as pessoas que participaram do julgamento falaram que foi a pior experiência da vida delas. Eu acho assim, as pessoas tiveram que passar por terapia depois daquilo, porque elas tiveram que ouvir as fitas de tortura das vítimas. Foi horrível, horrível mesmo. E pra mim, essa questão de áudio, assim... Áudio e vídeo, né? Mas, enfim... essas coisas que a gente consegue ouvir é bem pior que foto. Porque a foto você já espera ali a pessoa tá com violência e tudo mais. Agora, quando você ouve a pessoa, né? É outra parada. Realmente. Por sua vez, o réu parecia estar gostando de toda a atenção que ele estava recebendo, afinal, né, era isso que ele queria. O Lawrence preparou-se para o julgamento escrevendo suas memórias, apropriadamente intituladas The Last Ride. Embora advertido repetidamente pelo seu advogado, ele insistiu em terminar o manuscrito, aparentemente convencido de que os jurados iriam acreditar na afirmação dele de que o Roy planejou a operação. Nem dá pra acreditar, né? O Roy é burro. Exato, como é que o Roy ia planejar tudo isso se ele é burro? Tava lá vendendo maconha na rua, burro. Exato. Bom, a aposta falhou e em 17 de fevereiro de 81, o Lawrence foi considerado culpado de 5 acusações de assassinato e 21 outros crimes relacionados. E foi condenado à pena de morte. A Califórnia, como todos os outros estados norte-americanos, realiza seus julgamentos criminais em etapas. A primeira determina a culpa e inocência, a segunda, se o réu foi condenado, determina a punição. Para se apoiar uma sentença de morte, os promotores da Califórnia devem demonstrar circunstâncias especiais, tais como assassinatos considerados especialmente hediondos, atrozes ou cruéis, manifestando depravação excepcional. As fitas de áudio pessoais de Lawrence gravadas durante a sessão de estupro e tortura das vítimas foram reproduzidas para o júri, que prontamente recomendou a pena de morte. Lawrence Bittaker morreu enquanto estava encarcerado no corredor da morte na prisão estadual de San Quentin em 13 de dezembro de 2019, aos 79 anos. Sua morte foi relatada como sendo devida a causas naturais. Boa parte desses caras, na verdade, morre no corredor da morte, porque tem alguns não estados condenado e semana que vem já era, sabe? Até porque eu não sabia disso, mas em casos de pena de morte,
como é que se diz? A apelação é automática, que a pessoa queira ou não. Tipo, o cara aceitou a sentença, não interessa, o Estado é automático essa apelação. Então, eles teve várias apelações e tal, e no fim ele não queria, ele só tava lá, mas, tipo, acho que tem vários estados que têm a pena de morte, mas fazem décadas que eles não executam ninguém, né? A pessoa fica lá no corredor da morte e não é executada, né? Acaba morrendo de causas naturais. O Roy Norris foi encarcerado no Centro Correcional Richard J. Donovan. Ele também morreu de causas naturais no Centro Médico da Califórnia em 24 de fevereiro de 2020, aos 72 anos de idade, tendo sido transferido para este centro uma semana antes de sua morte. Desde sua condenação, ele alegou repetidamente que o único motivo pelo qual participou dos assassinatos foi o medo de Lawrence. Ele também afirmou ter contemplado 2 vezes confessar a sua responsabilidade e a de Lawrence nos assassinatos à polícia, antes deles serem pegos. E ele também alegou ter impedido 3 vítimas potenciais de entrarem na van. Mas, tanto os investigadores quanto os psicólogos afirmaram que o Roy obteve extrema gratificação com a dominação, abuso e tortura infligidos às suas vítimas. Eles também comentaram sobre a extensa história do Roy de violência física e sexual contra mulheres antes do seu encontro com Lawrence, porque ele foi preso por isso antes deles se conhecerem. Então, tipo, né? E seus repetidos exemplos de negação de culpabilidade por suas ações. Então não adianta ele vir com essa conversinha, tipo, eu estava com medo do outro, não sei o quê. Cara, você já fazia isso. Você já fazia isso antes. Tipo, você não vai convencer ninguém, sabe? Você fez porque você quis. Exato. Você tava lá porque você queria. E Stephen Kay ainda considera os assassinatos cometidos por Lawrence Roy como o pior caso criminal que ele já processou ou encontrou, e permaneceu insistente em sua crença de que, antes da morte de Lawrence por causas naturais, ele tinha sido mais merecedor de ser executado do que qualquer outro preso no corredor da morte da Califórnia. Em entrevistas, ele afirmou que por mais de 2 anos após o julgamento de Lawrence B. Tucker, seu sono foi perturbado por pesadelos recorrentes nos quais ele corria para a van de Lawrence para evitar danos às garotas, que sempre chegava tarde demais. Paul Bynum, né, o principal investigador dos assassinatos cometidos por Lawrence e Roy, suicidou-se em dezembro de 1987. Ele tinha 39 anos. Em sua carta de suicídio de dezembro de 10 páginas, né, Paul referiu-se especificamente aos assassinatos cometidos pelo Lawrence Roy como assombrado e de seu medo de serem libertados da prisão. Velho, mexeu tanto com a galera, né? Esse caso que você vai vendo que quem tá mal é um advogado criminalista e é um investigador de polícia, sabe? Tipo, imagina como devia estar tudo isso, saca? Nossa, horrível, cara. Também, pra você ter uma ideia sobre aquela fita que eu comentei, em 1990, quando o ator Scott Glenn se preparava para o seu papel como profiler do FBI no Silêncio dos Inocentes, ele foi até a unidade de ciência comportamental do FBI em Quantico, na Virgínia. E aí, o lendário, né, o John Douglas, o próprio, deu pra ele um tour pelas instalações e o Glenn ouviu as fitas do Lawrence do Roy, as fitas completas, e deixou o escritório do Douglas aos prantos. Ele... Imagina, né, cara, que horrível. E o John Douglas, ele descreveu o Lawrence como o indivíduo mais perturbado para o qual ele já criou um perfil criminoso. Então você pega o cara que é responsável por, basicamente, inventar profiling de serial killers, que conversou com todos os piores serial killers do mundo, e ele falou que esse foi o pior de todos. Que, assim, o cara era realmente um monstro. Essa fita que os dois gravaram, estuprando e torturando a Lynette, ela permanece em poder da academia do FBI. E essa gravação, hoje em dia, completa, é usada para treinar e dessensibilizar os agentes do FBI para a realidade da tortura e assassinato. Caralho! Então, esse é o nível. Tipo, eles tocam a fita pros caras pra eles entenderem e se perder essa sensibilidade, né? Porque você vai lidar com esse tipo de coisa e pior. Nossa, coisa que eu não vou ouvir. Tá aí uma curiosidade que não bateu. Não bateu nenhuma curiosidade. Horrível. E isso que o que tem disponível para o público é só uma parte, né? Tipo, uma parte ínfima. Então,
foram 2 horas, né, que ela passou por aquilo. Então, os caras têm que escutar essa fita inteira, essa e dos outros que eles gravaram, como parte de sensibilizar o treinamento deles. Mano do céu, que absurdo. Chegamos ao fim, gente. Ai, é horrível, sério. É muito, muito. Acho que esse é um dos piores casos que a gente já cobriu aqui. Tranquilamente. Tranquilamente mesmo. E é isso, gente. Espero que vocês agora abracem um gatinho, assistam um vídeo fofo, porque sério. Não tem muito o que dizer, né, cara? Tem algum recado, gente, pra finalizar? Não. Agora é hora do... Vamos para os comentários. Olha só, a Dani Oliveira, minha parente, oi Dani. Ela falou assim: gente, não rola um EP de 1h30 por dia para me acompanhar nos exercícios diários? Só para saber, eu amo caminhar ouvindo você. Eu gosto disso, porque eu falo muito. Então... Olha, assunto ia ter, né? Pra gente ficar assunto ia ter. Exatamente. Se eu ficasse... Vou abrir um quadro chamado Fofoquinhas do Twitter. E aí vai ser... Vai ser a Fabi e a Jéssica. Eu não, né? Porque eu não participo das fofoquinhas. Eu fico sabendo tudo depois. Mandar um beijo pro pessoal do Pátria Amada Podcast. Isso, Pátria Amada, são umas queridas. Fofinhas. Elas são uns anjinhos, gente. Escuta elas lá também. O Poltercast, DM, falou que bom que essa história teve um final feliz. A gente sabe que provavelmente o trauma não é superado, né? Pra quem não lembra, gente, é o episódio da Jace Dugard, né? Que foi o nosso último episódio. A gente sabe que provavelmente o trauma não é superado, mas a história dela pode servir de inspiração para muitas pessoas e nunca mais vou reclamar dos vizinhos fofoqueiros. Certíssimo. Que nem eu digo, Maria Fis muda o mundo. Maria Fis salva o mundo. Exato. Foi o que realmente aconteceu, né? Hoje em dia ela escreveu livro e tal, né? Tudo pra contar essa história dela de sobrevivente. Exato. Que mais? A Gabi Laroca falou que não conhecia essa história, vou escutar hoje. E Gabi Laroca, do RDM, gente. Beijo. Verdade. Beijos maravilhosos. Tomara que você tenha escutado e gostado. É isso. Deixa eu ver. O pessoal tá pedindo episódio sobre Síndrome do Estocolmo. Sim, faremos. Inclusive, a Camila Tred escutou o episódio dele e veio comentar comigo que tem os materiais sobre o caso de Síndrome de Estocolmo, lá o caso que originou esse termo, né? Então, já pedi pra ela me mandar esses arquivos e faremos sim, não sei quando, mas um dia sai. Sim, Camila perfeita. A Ivonilde Cardoso falou: oi, adoro o podcast. Parabéns pelo seu trabalho. Mas, se for possível, eu sugiro vocês postarem fotos sobre o caso aqui no Instagram ou no site. A gente posta sempre que a gente pode, né? Então, é porque o site tá parado, realmente. Exato. No Instagram a gente posta. Mas... às vezes. Mas... que a gente tá muito corrida e a gente tá tentando fazer umas coisas novas e aí ninguém tá atualizando o site, ficou assim, mas quem sabe, né? Acontece, gente, dias de luta, agora estamos nos dias de luta. Renatinha Guirk falou que a gente é maravilhosa, conheci por acaso e já amo, vocês me fazem rir ouvindo histórias pavorosas. É isso, né? Esse mix de feelings. Né? Que bom. Gente, a Renata falou: esse caso lembra do Elizabeth Smart, vocês podiam falar dele um dia. Sim, podemos, falaremos, sim. Eu lembro desse caso da Elizabeth também. Gabi Helena falou: sou nova na área do crime e tô amando demais o podcast. Passo basicamente o dia inteiro ouvindo e trabalhando e à noite fico sonhando com crimes. Acontece.
Acontece, tem a galera que ouve pra dormir também. Não entendo esse pique. Também não consigo escutar podcast pra dormir assim, gente. Não consigo. Um dia eu tava ouvindo aquele podcast que eu tava de noite falando, é você, Satanás. Só que a merda é que é pior, porque eu acho que crime é crime. Tranca sua porta real, e né? você dorme, sabe? Agora, o fantasminha... O fantasminha tá ali, te olhando. Ali. Te cuidando, Aquele embaixo da sua canto cama. escuro do quarto que o abajur não cobre, sabe? Cara, eu tenho no meu quarto, no canto, tem aqueles cabideiros, sabe? E aí tá tudo minhas mochilas, bolsa lá, e daí o meu namorado botou um chapéu e o boné dele, e fica os casacos. E aí, cara, eu toda noite, eu acordo de madrugada, e pra mim, é o homem que fica no canto do quarto. Eu já acostumei com ele. Ele tá ali, Sim. Eu sei que ele tá ali. E aí eu comentei com ele esses dias com meu namorado, porque eu mudei de lugar o negócio, e ele falou... eu acordei de noite e vi um negócio ali num outro lugar e eu achei que fosse uma pessoa. Daí eu falei, então você encontrou ele também. Eu tenho que dar um nome pra ele, mas o cara, toda noite eu acordo e vejo o vulto no cantinho do meu quarto. E Sim. É isso, gente. Só falta dar nome pra ele. A Dani comentou, o surfista romântico que perdeu, né, que no caso, enfim, é o surfista romântico que perdeu, ele é bolsominion, a lei do retorno. É isso, né, gente? Exatamente. Bom, que mais? A Thalita é um amor, gente. Ela sempre vem comentar nos episódios. Ela disse, tô finalizando o episódio agora e com 1 hora do caso, a Jéssica pergunta para a Bruna o que eu estava louca para confirmar. O Felipe é branco? Resposta, é. Cara, tão revoltante quanto grande parte desses serial killers e predadores sexuais conseguem fazer esse estrago todo simplesmente porque são brancos. Para quem duvida do racismo estrutural, indico acompanhar esses casos de true crime para verem como, por muito menos do que o Philip fez, homens negros foram não só mortos, mas brutalizados e torturados antes de perderem suas vidas. Puta que pariu, que ódio. Realmente, a gente tem aqui no nosso podcast já vários casos, né, de meninos negros que foram torturados e mortos por acusações falsas, né, de assédio contra mulheres brancas. Ou assassinato, né, de mulheres brancas. Então, realmente, gente, não tem como ficar mais explícito que isso, né? E tipo, esse lance de nunca desconfiar, né? Nunca vou desconfiar daquele cara. Nunca vai bater desconfiança naquele cara. Mas é que nem os meninos do parque do Central Park, né? Do Central Park. Eles estavam ali, provavelmente eram eles, né? Grupo de negros. Uhum. Então, provavelmente eram eles. Então, por isso que quando a gente, no meio do episódio, se você fala, poxa, esse cara deve ser branco, porque realmente não foi ninguém atrás dele, né? Então... as autoridades não questionam, né? Ele tem um aval pra fazer o que quer, enfim. O cara é pobre, mas que mesmo assim, sabe? Porque também a gente tem um lance de preconceito de classe aí, né? Uhum. Mas mesmo, acho que os casos que a gente relatou que os caras negros, eles detinham algum privilégio ou conseguiam escapar de alguma maneira, sabe? Muito difícil, assim. Né? Tipo, que nem do Iavé, que a gente contou e tal. A Golita falou que, assim, vocês me matam, tô tentando acompanhar tudo. Melhor podcast de True Crime, a gente agradece, gente. Muito obrigada. E a Takadamuro falou que Maria Fifi é tão importante que deveria receber um salário. Apoiamos demais. Apoiamos, e eu inclusive gostaria do meu. Porque uma coisa que eu gosto é muito de fofoca, gente. Eu amo uma fofoquinha, assim, sabe? Quem eu não acho ama, que. Né? Quem acho não que ama engrandece. não tá certo nessa vida. Exatamente. O que acontece é que True Crime é uma fofoca com assassinato. Exato. É a fofoca suprema, né? A fofoca. É uma fofoca com mais assassinato. 18. Que é aquela fofoca. Chega do lado da tua mãe, da tua avó, e fala. E manda um áudio pra alguém falando: você acredita que morreu, assassinado? Vê se ela não vai perguntar. É verdade. Não tem as vovozinhas que vão em velório, não importa de quem seja. Cara, elas são as verdadeiras fãs de True Crime, né? As originais. Não, e quando a minha avó começou a ficar bem idosinha, né? Acho que a frase que eu mais ouvia era: você não sabe quem morreu. Começou a morrer todas as pessoas conhecidas. Começa a morrer as vizinhas. Sabe, fulana, nossa, tão nova. Tão 60 nova. anos.
Eu amo. É muito bom mesmo. Por isso que estamos aqui, né, gente? Ó, manda uma fofoquinha pra gente também, não interessa se a gente conhece ou não. A gente gosta de saber. É isso, gente. Não, é tipo que nem a pessoa, você conhece fulano? Não, mas continua, pode falar. Pode falar, adoro acompanhar. Quem nunca, né, passou uma hora, ó, vou dormir, daí tá lá no celular olhando comentários, 100 mil comentários de uma discussão na internet de pessoas que você nem conhece, por um assunto que você nem se importa, mas você tá lá, né, olhando. Exatamente. Inclusive, quero agradecer a Letícia do skate. A Letícia do skate, porque não ganhou medalha, mas ganhou a medalha do meu coração de fofoca. Porque ela está proporcionando fofocas muito boas, com indiretas e stories de indiretas. Acho isso muito importante. Mas é isso, gente. Se você quiser deixar seu comentário, sua fofoquinha, comenta no post do caso de hoje. Se você quiser comentar outras coisas, mandar coisa pra gente, mandar sugestão de caso, manda no e-mail mecrimes@gmail.com. E se você quiser nos apoiar, tem vários meios. Você pode fazer isso lá no nosso site, mecrimes.com.br. É isso. Sim. Lembrando que 15 mais vocês conseguem ouvir nossas fofoquinhas sobre as nossas vidinhas, porque tem coisa que não rola falar do podcast, né, gente? Como vocês sabem... né, Jéssica? Tem coisa que não rola, né? Olha só. Como vocês... Gente, meu celular rachou mais ainda. Enfim... Se fosse falar no episódio, ia ser, tipo, a gente ia ter que botar mais 18. Mais 18, né? Mas não sobre mim, né, gente? Que, como todos bem sabem, sou bem religiosa, né? Eu sou um exemplo de pessoa que honra os bons costumes. Então, não é sobre mim, mas rola uma fofoca, né? Uns desabafos aí da vida. Gente, obrigada a todos pela companhia. Beijos. Até mais. Tchau. Até mais, galera. Tchau.